Mais uma resolução. Uma construtora pretende investir na construção de imóveis em uma metrópole com 5 grandes regiões. Fez uma pesquisa sobre a quantidade de famílias que mudaram de uma região para outra, de modo a determinar qual região foi o destino do maior fluxo de famílias, sem levar em consideração o número de famílias que deixaram a região. Os valores da pesquisa estão dispostos em uma matriz A igual a IJ, em que o I e o J pertencem ao conjunto dos números 1, 2, 3, 4, 5, em que o elemento AIJ corresponde ao total de famílias em dezena que se mudaram da região I para a região J durante um certo período. E o elemento A e I é considerado nulo, uma vez que somente são consideradas mudanças entre regiões distintas. A seguir está apresentada a matriz com os dados da pesquisa. Então eu tenho uma matriz 5x5 com essas informações, a matriz A, e pergunta a região que foi selecionada para o investimento da construtora. Bom, então o que ele está me dizendo nessa questão? Que foi feito um mapeamento, né, foi feita uma pesquisa a respeito das famílias que saíram de um bairro para o outro, de uma região para outra. E aí eu tenho que são 5 regiões. E houve aí uma migração, né, uma transferência de famílias de uma região para outra. Ok. As regiões, elas são colocadas como região 1, 2, 3, 4 e 5. Assim eu vou colocar, já que ele me diz que as informações estão na matriz de 5x5. E o I e o J pertencem a 5. Lembra que o I indica a quantidade de linhas, ou indica a linha do elemento, e o J indica a coluna do elemento. Por isso que eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Ok. E aí o mais relevante, aí também tem uma informação, né, que ele me diz que quando o elemento aqui, ele é A e I, ou seja, quando o I e o J são iguais, né, ele está me dizendo assim, elemento A, I, I. Quer dizer, tanto o I e o J são iguais a I, ou seja, os elementos são iguais. Tipo o elemento A2, 2, o elemento A4, 4, o elemento 3, 3. E o que ele está me dizendo? Que esse elemento é considerado zero, ou seja, é zero, já que eu não tenho como transferir uma família do bairro 2 para o bairro 2, né? Não houve transferência de bairro, não houve transferência de região, não houve mudança. Então, por isso que a quantidade aqui ela é nula. E isso se reflete, já vou adiantar para ti aqui, nessa diagonal principal. Porque justamente nessa diagonal principal eu tenho os elementos que tem o I igual ao J, né? Aqui, é o A1, 1. Aqui, 2, 2, né? Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna. Quarta linha, quarta coluna. Quinta linha, quinta coluna. Ok. Muito bem. E aí a parte mais importante do exercício é aquela em que ele conceitua como funciona essa matriz. Como funciona cada elemento A e J, cada elemento da matriz. Ele me diz que as famílias se mudaram da região I para a região J. Isso é a parte mais importante do exercício. Então a mudança, né, a mudança de bairro, diz assim, que a mudança ela é da região I indo para a região J, ou seja, sai da linha, né? Lembra que o I é linha e vai para a região da coluna. Então sai da linha para a coluna. Por exemplo, se eu pegar este elemento aqui, ele está na terceira linha, terceira linha, e ele está na quarta coluna. Então significa que 3 famílias, ou 30, né, já que são um número de dezenas, 30 famílias aqui, saíram da região 3 e foram para a região 4, da linha para a coluna, do I para o J. Então é assim que eu leio essas informações aí nesse mapeamento, nessa matriz. E eu te aconselho nesse tipo de questão que tu justamente aqui posicione, né, oriente a tua matriz
conforme o que ele coloca. As regiões são de 1 a 5. Então aqui eu tenho a região 1, região 2, região 3, terceira linha, quarta linha, região 5, quinta linha. E aqui também, ó, região 1, 2, 3, 4 e 5. Aí eu consigo ver essas transferências com maior claridade. E aí, olha só, ele pergunta onde a empresa vai fazer o investimento. O investimento, logicamente, vai ser feito no bairro para onde houve uma maior quantidade de famílias. Claro, eu vou fazer um empreendimento de venda de casas, venda de imóveis, para o bairro ou para a região para onde as pessoas estão mais se direcionando. Então, como eu tenho a mudança de I para J, da linha para a coluna, aquela coluna em que a soma é maior é para onde as famílias mais se dirigiram, onde o fluxo, então, está maior. Então, vou fazer aqui uma soma de elementos de coluna. Então, essa primeira coluna aqui, ó, eu tenho 0, 0, 2, 4. Ou seja, eu tenho 4 dezenas, eu tenho 40 famílias que chegaram na região 1. Lembra que as famílias saem da linha e chegam na coluna. Então, estão chegando na coluna 4 dezenas. Na região 2, eu tenho 4, 2, 8. Então, essa soma na vertical aqui de coluna é 8. 8 dezenas. 2, 6, 8, aqui eu tenho 10. Aqui eu tenho 2, 4, 7. Aqui eu tenho 11. E na última coluna, 8, aqui eu tenho a soma 12, ou seja, 12 dezenas, 120 famílias chegaram nesta região 5, né, nesta coluna 5. Portanto, a região de maior chegada, a região para onde teve maior fluxo, portanto, a região que será selecionada para o empreendimento é a região 5, alternativa E. Ok? Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.